Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Maximin Gorky, ou Máximo o Amargo, pseudônimo de Alexei Maximovich Piektikov, nasceu em Nijni Novgorod em 1868. Desde os 10 anos de idade, com a morte dos pais, teve de promover seu próprio sustento, trabalhando como sapateiro, lavador de pratos, estivador, padeiro e viajando por diversas localidades de seu país, praticamente à beira da marginalidade. Leitor voraz e escritor autodidata, em 1884 tentou ingressar na Universidade de Kazan, sem sucesso. Essa fase cheia de privações seria retratada na trilogia autobiográfica Infância, de 1914, Ganhando Meu Pão, de 1916 e Minhas Universidades, de 1923. Após colaborar em jornais e revistas, publicou em 1898 seu primeiro livro de contos, muitos deles retratando as duras experiências que viveu, e o jovem autor obteve êxito imediato. Usou então de seu prestígio e dos direitos autorais que acumulou em prol do movimento revolucionário e escreveu uma série de obras de forte denúncia social, como as peças Os Pequenos Burgueses, de 1901, e No Fundo, de 1902, e o romance Mãe, de 1907. Preso diversas vezes pelo regime czarista, acabou se exilando na Itália em 1906, morando em Capri até o início da Primeira Guerra Mundial. Deflagrada a Revolução de Outubro de 1917, dedicou-se à promoção e preservação da cultura, exercendo alguns cargos no novo governo. Nos anos 1920, radicou-se novamente na Itália para tratar da saúde, continuando a escrever textos de ficção, como o romance Um Negócio de Artamonov, de 1925, além de reminiscências sobre Chekhov, Tolstói e Lenin. Voltou à Rússia em 1928, recebendo inúmeras homenagens do regime soviético. Faleceu em Moscou em 1936, aos 68 anos. De Maximin Gorky, Sonho de uma Noite de Natal. Eu havia terminado um conto sombrio com os breves e tristes dias de inverno que então pesava sobre o meu país. Deixei cair a pena e comecei a passear pela casa. Era noite. Lá fora pronunciava-se uma tormenta. A neve caía em flocos espessos. A rua estava deserta e, encostando-me à vidraça, eu vi apenas uma lanterna pendurada a uma porta do outro lado da rua e agitada pelo vento. Aquele espetáculo era tão profundamente desolador que, afastando-me da janela, apaguei a lâmpada e fui deitar-me. Então, na escuridão que invadia todo o meu quarto, os sons da noite se fizeram mais nítidos. O relógio contava nos segundos, mas por vezes o zumbir da neve lá fora afogava seus rumos, em vão. O tic-tac apressado, incansável, voltava a dominar os murmúrios do inverno, e aquele tic-tac seco, monótono e teimoso, em sua marcha para a eternidade, impunha-se ao meu cérebro, ressoava dentro dele. Não podendo dormir, pensava nas páginas que acabara de escrever. Era uma narração muito simples, a história de 2 velhos tímidos e meigos, 2 abandonados pelo destino. Ele cego, ela, sua esposa, humilde e fiel. Numa madrugada, na véspera de Natal, saíram de seu sórdido abrigo e foram mendigar pelo casario da vizinhança, para ver se obtinham algo com que comprar um pouco de alegria e conforto para o dia mais santo de todos. Movidos por essa esperança, percorreram os arredores, crentes de que poderiam voltar, à hora da missa do galo, com os bolsos cheios de dádivas feitas em nome do Senhor. Mas foram tão escassas as esmolas que nem sequer compensaram a caminhada,
E já era muito tarde quando o triste casal compreendeu que tinha de voltar ao seu casebre sem fogo para se aquecer e apenas com o indispensável para não passar fome. Retomaram, pois, o caminho de seu abrigo, ela adiante, ele com a mão apoiada à sua cintura. Vinham lentamente na escuridão da noite. As nuvens encapotavam o céu. O vento dançava com a neve e o caminho parecia cada vez mais longo. É que a velha se deixava iludir pela alvura sempre igual do solo e, em vez de tomar o atalho que continha, seguira ao longo do vale. O velho irritava-se. Ainda não chegamos? Estou vendo que não chegaremos antes da meia-noite. Ela respondeu que estavam perto. Sabia que tinham se perdido e queria ocultar-lhe o fato, mas tanto andou em vão que teve de confessar com um tom melancólico na voz. Em nome de Cristo, perdoe-me. Eu me enganei. Tomei outro caminho. E o pior é que agora não sei onde estamos. Vamos parar um pouco para repousar. Mas vamos ficar gelados. Que importa? Nossa vida não é tão doce que dê pena de perdê-la. É preciso descansar um pouco. O velho cedeu, suspirando. Sentaram-se na neve encostados um contra o outro e ficaram imóveis como duas trouxas de farrapos. A neve, que caía incansável, começou a cobri-los e a mulher, menos agasalhada que o marido, não tardou a se sentir tomada por um sono irresistível. Sentindo que ela se apoiava mais fortemente sobre os seus ombros, o homem assustou-se. Minha velha, não durma! Olha que vai ficar gelada! Porém, ela já adormecera e balbuciava coisas incompreensíveis, sem despertar. O velho voltou-se e tentou erguê-la, repetindo seus alarmados conselhos. Como não o conseguisse, ergueu os braços e bradou por socorro. Ninguém o ouviu, mas os sinos ao longe começaram a repicar. — Minha velha! — insistiu o cego, sacudindo os ombros de sua pobre companheira. — Os sinos já estão tocando para a missa. Levante-se! Olha que vamos chegar tarde. Mas a mulher mantinha-se imóvel. Então, resignado, sentindo-se também invadido pela sonolência mortal, o cego sentou-se de novo ao lado de sua velha e uma última súplica passou por seus lábios. — Senhor, acolhe a alma de seus servos. Ambos somos pecadores, mas confiamos em sua misericórdia. Recordando essa história, sorri contente comigo mesmo, certo de que ela enterneceria meus leitores. Embalado pelo tic-tac do relógio, comecei a cochilar. E então, sem saber ao certo se estava dormindo ou acordado, vi a claridade vaga da janela aumentar, tomar um tom azul e fosforescente, ampliar-se, formando um quadro imenso, e aí surgirem pouco a pouco alguns vultos, a princípio confusos e inconsistentes. Mas logo seus contornos se foram acentuando e desenhando formas familiares a meus olhos. Eram crianças, mulheres, velhos, todos miseráveis e tristes. De onde vêm essas sombras e que representam? Perguntei a mim mesmo, tentando em vão emergir dos abismos do sono. Uma voz perguntou por sua vez. — Não nos reconheces? Procurei distinguir no meio daquela multidão lamentável. Vi então um grupo que, com passo vacilante, tomava a dianteira de todas as sombras. Era um velho cego, apoiado à cintura de uma mulher também já idosa que me fitava com ar de censura. — Não me reconheces? Repetiu com voz severa. — Nós somos os heróis dos contos que passas a vida escrevendo. Somos os tristes e desgraçados filhos da tua imaginação. Ali estão os dois meninos que fizeste morrer de frio diante das janelas de uma casa onde fugia, magnífica e opulenta, uma árvore de Natal. Aquela mulher ali é a desgraçada que fizeste morrer sob as rodas de um trem quando corria ansiosa por levar aos filhos um presente de Natal. Aquele ancião, eu ouvia contemplando pálido de horror as sombras lúgubres e silenciosas que desfilavam sem cessar ante meus olhos. Por que vinham todas elas me alucinar nessa noite? Que queriam de mim? Que pretendiam? — Responde tu mesmo essas perguntas, bradou a velha, lendo em meu pensamento. Por que escrevestes essas coisas? Para que vives inventando essas desgraças, dessas tristezas? Que pretendes com isso?
Desfazer o que resta de fé e esperança no coração dos homens? Tirar-lhes a confiança da redenção, mostrando-lhes somente o mal? Aniquilar o desejo de viver, apresentando a existência como um suplício sem fim, sem remédio? Eu estava consternado. Seria mesmo assim tão culpado? O que faço não é o que fazem todos os escritores? Especialmente nos contos de Natal, procuramos todos imaginar cenas bem tristes, bem tocantes, para despertar em nossos leitores sentimentos compassivos, abrir nos corações a piedade. "É mentira!" bradou a velha. "Mentira ingênua e ridícula! Então pretendes, como dores e misérias, despertar bons sentimentos nos corações acostumados a desgraças reais? Idiota! Pensas enternecer com tuas pobres fantasias os homens que não se comovem ante a realidade miserável de todos os dias?" O resto do sonho foi uma grande confusão, que não consigo recompor. Mas naquela manhã, quando despertei, meu primeiro movimento foi correr à mesa onde deixara as tiras de papel escritas na véspera. Rasguei-as sem tornar a lê-las. Atirei os pedaços pela janela e eles esvoaçaram no ar claro como mariposas. Vocês ouviram Sonho de uma Noite de Natal, de Maximin Gorki. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.